Queridos irmãos, queridas irmãs, começando o ano, né? Começando o ano de 2025, esse é o primeiro vídeo do ano de 2025. Isso para me mostrar que é preciso perseverança, persistência, assiduidade, independente das intempéries. Independente, pois olha só para você ver. Esse vídeo é o de número 545, o livro de Diálogo com a Sombra, de Hermínio Miranda, e o tema Vaidade e Orgulho. Devemos perseverar, persistir, mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio às dificuldades. Então, que iniciemos um novo ano, né? Que só depende de nós. Depende de nós daqui 365 dias dizer assim: mais um ano vencido, superado. Mas é preciso entender também que nós não estamos aqui para vencer o ano, estamos aqui para nos vencer, para nos superar. Tanto é que o vídeo de ontem, nós terminamos ele nesta parte, olha só para você ver. Hermínio Miranda dizendo assim, para nos esclarecendo: não é ele quem retém seus prisioneiros, são seus próprios crimes. E eles querem ficar lá numa autopunição inevitável. Você se lembra disso? Desse assunto? Não é ele quem retém seus prisioneiros, então não são os obsessores que retêm o obsidiado. Não são os espíritos das trevas que retêm os espíritos sofredores lá nas regiões umbralinas. E sim, o obsidiado, os espíritos viciados, os seres corrompidos, que com a consciência pesada, auto se permite viver naquelas condições, pois faz parte do assunto. Quantos milhões de pessoas aqui na Terra, no corpo físico, que se encontram da mesma forma, sendo tratado do mesmo modo conforme os nossos irmãos se encontram nas regiões umbralinas. Lá eles, prisioneiros dos crimes que cometeram aqui no corpo físico, prisioneiros da própria consciência pesada. Onde encontra-se escrito as leis de Deus? Kardec pergunta aos bons espíritos e eles respondem: na consciência. Quantos milhões de pessoas aqui no corpo físico que também se encontram iguaizinho esses que lá nas regiões umbralinas se encontram, estão. Quantos milhões de seres aqui auto se torturando, auto se punindo, auto se sacrificando. Eu não me perdoo por ter feito isso, por ter agido dessa forma. Esse que é o crime verdadeiro.
Porque a pessoa baixa o padrão e ele se vê vulnerável aos ataques das trevas. Quantos milhões de pessoas presas a cláusulas criadas por uma minoria? Quantos milhões de pessoas presas aos sistemas, às normas aqui da Terra? Quantas milhões de pessoas confinadas em determinadas repartições aqui na Terra? Conversando com um amigo meu na data de hoje, Vó trouxe ao meu conhecimento quando ele me fez uma pergunta mais ou menos assim, com relação à Terceira Guerra Mundial, se de fato, se vai haver realmente a Terceira Guerra Mundial. Você acha que, de fato, vai eclodir a Terceira Guerra Mundial aqui na Terra? Porque tivemos aqui a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda. Você acha que nós vamos ter ainda a Terceira Guerra Mundial aqui na Terra? 1, 2, 3, você não respondeu. Então eu vou responder para você. A Terceira Guerra Mundial, ela já existe. Não há necessidade. Nós precisamos entender que as guerras entre um país e outro é o reflexo do que trazemos no nosso íntimo. Os transtornos, a perturbação, a vaidade, o orgulho, o egoísmo que trazemos na nossa consciência. Então, nos encontramos em meio à Terceira Guerra Mundial. Só que é preciso entender que guerra mundial é essa? Conflitos íntimos. O ser humano encontra-se em conflito consigo mesmo. Todos nós nos encontramos em conflito com o nosso eu. Aquela guerra íntima, aqueles conflitos, aquelas intempéries, aquela luta, aquela batalha, aquela luta quando nós enfrentamos isso, enfrentamos aquilo, aquela batalha para resistir às tentações, às perturbações, às neuroses, às frustrações, às decepções, às crises, os pânicos, as ansiedades, os conflitos, a angústia, a melancolia, a depressão. O pânico, medo, a insegurança, medo de doença, o medo de enfrentar a si próprio, o medo da instabilidade mundial. Porque dizendo assim parece que é fácil, mas esses itens que nós estamos enumerando aqui, tem pessoas que faz acompanhamento médico de tão forte as crises. Então, as alucinações, os pânicos, as drogas, os sistemas, a justiça da terra, a política mundial, não é só o Brasil não, mundial. A reforma íntima, o momento de
transição que estamos passando, que a Terra está passando, esse frenesi, essa indecisão do ser humano, que não sabe se pende para um lado, se pende para o outro, ou não sabe se permanece em cima do muro. Essa busca de Deus, essa carência, essa necessidade de suprir essa necessidade, esse outro desejo. Quantos milhões de pessoas psicopatas, esquizofrênicos, lunáticos, alienados. Porque você sabe que alienados a humanidade 100% é. Em graus diferentes, mas somos alienados. O medo de perder o emprego, o desemprego, a fome, a desigualdade social, que de fato dói no coração quando deparamos com uma criança que passa fome. Saber que milhões e milhões de pessoas no mundo não sabem o que significa uma mesa lauta. Um dia um repórter, agora em 2024, passado, ele chegou numa comunidade, mas noutro país, na África, aliás, no continente africano, numa determinada localidade lá. Era uma aldeia. E ele perguntou para a senhora se ela sabia o que significava energia. Ela disse que não sabia o que era energia. Essa energia que nós usamos para acender a lâmpada dentro de casa, que nós usamos nos nossos eletrodomésticos, a gente faz parte do estudo, tá? Estou jogando conversa fora, não. Perguntou para ela se ela conhecia a televisão. Ela disse, o que é isso? Celular. O que é isso? Ele mostrou o celular dele para ela, para a senhorinha, de quase 80 anos, se não me falha a memória. Suja, descalça, sem os dentes na boca, tadinha, acabada. Ele mostrou o celular dele para ela, com a tela aberta, é lógico, imagens. Ela se assustou, se afastou. Pleno século XXI, gente. Uma cena dessa. Ele perguntou para ela se ela conhecia panetone. Aquilo me partiu o coração. Ela falou, o que é isso? O que é isso? Ele apresentou para ela, ela ficou olhando. Ele falou para ela, pode pegar um pedaço e põe na boca. Então, por quê? Pode ser veneno. Então você percebe que veneno ela conhece. Ele precisou pôr um pedaço na boca dele e comer, para depois ela comer. E ela degustou aquilo ali com um prazer tão grande. Século XXI, gente. Então, essa
ou essas, que acabei de citar todas agora, ainda existem milhões de outras. Que significa a Terceira Guerra Mundial. É a guerra íntima. É a desinformação. É a falta de cultura. É a falta de humanidade. É a falta de respeito de uns para com os outros. É a desigualdade social. A desigualdade humana. Ah, Luiz, mas você entende, né, que nada acontece por acaso. Você entende que existe a lei de causa e efeito, ação e reação, papapá, 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 papapá. Nós não estamos tratando de lei de causa e efeito, ação e reação. Nós estamos tratando de algo que é nosso dever. É nosso dever. Na condição de irmão aqui na terra, amparar um e outro, uns e outros. Porque a partir do momento que eu deparo com um mendigo e penso assim, não vou fazer nada por ele porque ele está passando por tudo isso porque ele merece. Quem sou eu para julgá-lo? Eu preciso ter em mente de que se está me sendo apresentado aquele irmão necessitado, é justamente para que eu faça algo em prol de mim primeiro. Porque é preciso entender que quando nós oferecemos um prato de comida, o primeiro a ser beneficiado somos nós, porque a oportunidade nos foi dada primeiro. E se nós perdemos aquela oportunidade que nos foi dada, outra não teremos. Feliz aqueles que pode atender o chamado da consciência, do amor, da benevolência, da indulgência, da solidariedade naquele momento. E não pense que você precisa todo dia distribuir 1000 pães. Não. Se você sai uma vez a semana e distribui um pão, basta. Não queiramos fazer o que está além do nosso alcance. Nós precisamos nos conscientizar-se disso. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Um pão por semana basta. Quem pode doar mais, que faça a doação. Mas quem não pode, doe um pão. Façam uma oração. Não é a quantidade, e sim a qualidade. Pois temos visto muitas pessoas dizendo, clamando, ai, mas eu não posso fazer nada, se eu pudesse fazer alguma coisa. Ora, quanta vaidade, quanto egoísmo, quanta pobreza de espírito, quanta. Ninguém é tão pobre que não tenha uma migalha de pão ou uma oração em seu coração a oferecer a um teu irmão. Ninguém é tão pobre que não tenha uma migalha de pão ou uma oração a oferecer a um dos teus irmãos. Às vezes,
Não praticamos a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo por egoísmo, por orgulho, por vaidade. Sendo assim, o dia que anunciarem nos meios de comunicação a Terceira Guerra Mundial Atômica, não se assuste, porque a Terceira Guerra Mundial Atômica significa o reflexo do que o ser humano é na atualidade, interiormente. É o reflexo. Mas se tranquilize, porque nosso Senhor Jesus Cristo encontra-se no comando. E por esse motivo, a Terceira Guerra Mundial Nuclear, ela não acontecerá. Mas não como se diz, não se tranquilize com isso. Porque conforme já dissemos, a Terceira Guerra Mundial, ela existe na atualidade, no íntimo da humanidade, destroçando-a, torturando-a. Acredito que nesse momento mesmo você está passando por vários conflitos ao mesmo tempo. Angústia, melancolia, aquilo que corrói os teus sentimentos. Isso é uma guerra íntima. Foi-se o tempo em que as guerras se davam do lado de fora. Hoje em dia, as guerras encontram-se do lado de dentro, no íntimo de cada um. Não existe sequer um ser humano na face da terra que pode dizer assim: eu não possuo nenhum tipo de conflito, nada me aflige, nada me perturba. Nem mesmo as crianças recém-natas, que traz elas o sentimento da fome, e quando a fome bate a presença, a primeira coisa que ela faz é chorar, para que a mãe lhe atenda, dando-lhe uma mamadeira, ou que a coloque, nas glândulas mamárias, para que ela possa, no seio, para que ela possa se alimentar. Todo mundo possui um probleminha. E conforme eu gosto de dizer, os problemas todos são iguais. Os teus problemas, os meus problemas, só muda de nome e de endereço. Porque todos os problemas são iguais. As dores são iguais. Elas só mudam de nome e de endereço. Você sente cólica nos rins, no rim do lado direito. Eu sinto cólica no rim do lado esquerdo.
a dor é a mesma. A intensidade encontra-se de acordo com a aceitação, a não aceitação. É preciso trabalhar a mente. Porque é na mente. E é justamente através da mente que nós somos escravizados, torturados, punidos, não por segundos e terceiros, mas pelos atos que nós praticamos ou deixamos de praticar. Vamos para o próximo vídeo. Sequência desse mesmo vídeo.